Por que todo mundo pode legislar e se meter nessa questão da pandemia? Para a gente entender essa questão, que é uma questão que a gente chama de constitucional, e é exatamente por isso que o STF se meteu, dando diversas liminares a respeito disso. O nosso sistema é um sistema federativo. Isso quer dizer o quê? Que a União, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, eles estão ligados, mas eles têm uma espécie de independência, aonde todos eles colaboram para atingir os objetivos que estão lá na Constituição, entre eles a saúde. Então vamos lá. O governo federal normalmente faz a parte geral, que é aplicável por todo o país. Depois, cada estado faz as adaptações necessárias dentro daquilo que o governo federal estabeleceu e o município, por sua vez, faz então mais um detalhamento. O que aconteceu nessa pandemia? Quer dizer, houve uma diretriz do governo federal que deixou abertas diversas áreas aonde o governo estadual e municipal poderiam sim atuar para proteger de maneira mais efetiva os cidadãos que estivessem sob o comando daquele determinado estado. Então veja, com isso em mente, aonde todos devem colaborar, não há simplesmente uma questão de quem manda é o governo federal, depois o estadual, depois o municipal. Não, existe na legislação o nome é concorrência, mas na verdade é uma colaboração, onde um não atua, o outro deve atuar. Com base nesse mesmo entendimento, o STF deferiu uma liminar, quer dizer, na verdade ele já havia deferido a liminar para que estados e municípios e Distrito Federal pudessem adquirir vacinas que fossem aprovadas por órgãos internacionais, pela Anvisa, e também no caso da Anvisa não responder em 72 horas, esse imunizante também estaria liberado para estados e municípios adquirirem. O que muda nessa conjuntura? Os estados que têm mais recursos, que têm disponibilidade financeira, ou seja, saúde financeira, eles podem sim adquirir os próprios imunizantes para distribuir para as pessoas que moram naquele estado, o mesmo ocorrendo com os municípios. Essa é uma guerra que, obviamente, vocês sabem, foi travada pelo governo de São Paulo. Isso não é novidade, né, para ninguém. Só que o que isso afeta aqui, o nosso estado, aqui em Santa Catarina? Nós somos conhecidos como um estado que colabora muito, que tem a iniciativa privada, sempre se coloca de uma maneira muito proativa nessas situações. Então agora, com a liberação da aquisição de vacinas e imunizantes para que sejam adquiridas pelos governos estaduais e os governos municipais, vai haver uma corrida paralela por imunizantes, ou seja, sai o foco do governo federal, né, de toda essa confusão aí que está essa questão da aquisição de vacinas, e aí estados e municípios vão buscar isso junto a diferentes fornecedores e inclusive isso pode agilizar a aquisição. Por quê? Porque não precisa de tantos trâmites, né, até chegar no município, por exemplo, né, que vai governo federal, aí distribui para o estado distribui para o município. Então vamos lá, existe benefício nisso. Qual é o risco que eu vejo bem evidente, né, que existe uma possibilidade de fraude muito grande e mesmo que haja uma boa vontade dos prefeitos e do próprio governador, a gente sabe que importar uma vacina não é um processo fácil. Aliás,
importar qualquer coisa no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque não se conhece o processo pelo qual existe a necessidade de trazer esse produto para dentro. Então você veja, um município como Blumenau, né, que não tem 500 mil habitantes, qual é a equipe que esteja preparada para isso? Quer dizer, ele vai ter que buscar uma consultoria fora para que haja um auxílio para que ele possa buscar um imunizante, para que ele possa buscar uma solução local. O mesmo ocorre com o governo estadual. Vocês lembram muito bem da questão da aquisição dos respiradores, né? Quando foi liberada a aquisição por estados e municípios, o que aconteceu? Né? Foi uma corrida e aí todo mundo comprou qualquer coisa. E essa liberação do STF, eu temo que aconteça a mesma coisa. A falta de conhecimento na área pode prejudicar e muito, fazendo com que esses recursos tão preciosos venham a ser diluídos e a população não tenha o benefício. Então, vamos ficar muito atentos a essa situação, né, de aquisição de vacinas por municípios e pelo nosso estado, porque existe realmente uma necessidade de vacina? Existe. Existe produtores de vacinas? Existe. Mas a concorrência ou essa corrida desenfreada, que certamente vai ocorrer a partir de agora, ela pode prejudicar muito o escopo final. Então aqui fica a minha colaboração para essa finalidade, retornando aí ao caso da federação, que então todos eles devem colaborar e por isso que o STF já deferiu em outras vezes as questões de decretos que sejam mais protetivos à saúde e agora com a questão da vacina nesse mesmo sentido. Apenas temos que cuidar com determinadas palavras que escutamos aí no jornal, como se o STF tivesse liberado independentemente de qualquer autorização da Anvisa. Então, vamos buscar aí junto aos órgãos sempre o nosso conhecimento acerca de todas essas questões. Vamos lá, vamos fazer direito.